Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem do Cinema com Crítica para fazer a minha crítica sobre O Beco dos Pesadelos, filme dirigido por Guillermo del Toro, que recentemente venceu o Oscar de melhor direção e melhor filme por A Forma d'Água, em 2018. Agora o cineasta retorna com um filme que na realidade não é uma refilmagem de O Beco das Almas Perdidas. É uma readaptação do livro do William Lindsay Gresham. E conta a história de um homem, uma espécie de vagabundo, que entre suas andanças para em um circo. E ele é acolhido dentro deste circo e se torna uma figura benquista naquele meio, comandado por William Dafoe, e que tem algumas outras personagens que nós vamos associar imediatamente aos seus atores. Caso de Toni Collette, David Strathairn, Ron Perlman e Rooney Mara, por quem se apaixona. Ele acaba comandando, a partir daí, uma espécie de número de ilusionismo com mentalismo, em que ele identifica o que existe dentro da bolsa das pessoas, em que ele supostamente se comunica com o além, em que ele começa a exibir comportamentos mediúnicos que nós sabemos que na realidade é todo um jogo pensado entre ele e a Rooney, com quem foge do circo, e começa a montar uma carreira longe dali e com certo êxito. Até certo dia, ele está numa exibição, está numa performance, e na plateia desta performance está a personagem da Cate Blanchett. É porque quando eu falo da Cate Blanchett, parece que eu engulo as palavras. Quem não engoliria? É o caso dele. O personagem do Bradley Cooper, portanto, ao se deparar com a Cate Blanchett, começa a estabelecer uma espécie de jogo de poder, já que, ameaçado por ela, ele consegue revidar a mesma altura, e uma queda de braços meio que invisível começa a se delinear, misturada com também uma relação de atração e uma relação de certa piedade que ele sente por ela em razão de determinado evento que eu não vou comentar aqui com vocês, naturalmente. E essa personagem termina, portanto, por colocar em uma rota de deterioração e uma espiral de descendência o relacionamento dele com a Rooney Mara e a própria carreira dele como mentalista, quem sabe até a sua sanidade. Aqui, o Guillermo del Toro, ele se desloca do terror, que é o gênero por que tem maior carinho, e se aproxima do cinema noir. Mas a gente precisa lembrar que o cinema noir não deixa de ser um fruto do terror, um fruto do expressionismo alemão do início do cinema, dos anos 20, do século passado. Então acaba que ele está mesmo dentro daquele território. E dentro deste território, ele começa a desenvolver um filme clássico do cinema noir, que tem um personagem moralmente corruptível e imoral. Eu falei moralmente e imoral duas vezes, né? Isso que dá a gravar ao vivo. Você tem também uma femme fatale, que esta é interpretada pela Cate Blanchett, que coloca a vida desse personagem, a sua trajetória em risco. Você tem uma trama com proporções que envolvem pessoas que vivem no submundo, que estão à margem da sociedade. Você tem muitos contrastes entre luzes e sombras, e você tem uma ênfase muito grande em cores muito expressivas, como o amarelo, o verde, o vermelho. O Guillermo del Toro, ele é um mestre em trabalhar o design de produção, em trabalhar essa reconstituição. E assim, portanto, o Beco do Pesadelo, ele termina nos fascinando muito pelo olhar. É belíssimo de assistir ao filme e não há dúvida de que ele é um forte candidato às categorias de design de produção, de figurinos, mesmo de maquiagem e penteados no Oscar do próximo ano. Por outro lado, embora seja um filme que fascine o nosso olhar, existe uma dificuldade muito grande nós nos relacionarmos com a história que, embora eu entenda que deva ser contado pelo ponto de vista do Bradley Cooper, acaba nos afastando do personagem com o qual nós não criamos nenhuma relação. Parece que as 2 horas e 30 minutos deste filme servem apenas como uma maneira de punir e de retribuir toda aquela trapaça, toda aquela antieticidade do personagem, e nós não temos uma âncora, nós simplesmente assistimos a essa trajetória. Eu escrevi na minha crítica, eu acho que faz muito sentido
É como se nós acompanhássemos A Forma d'Água a partir do ponto de vista do personagem do Michael Shannon e não da protagonista interpretada pela Sally Hawkins. É mais fácil que criemos relações com personagens cuja humanidade não é colocada em julgamento. Mas veja, eu não estou querendo dizer que não dá pra gente ter nenhuma relação com filmes em que o personagem é moralmente corruptível. Até dá, quando nós percebemos que a pessoa está colocando o pé na lama sem perceber por que está colocando o pé na lama. Ou mesmo quando ele coloca este pé conscientemente, nós ao menos sintamos o peso das consequências dos seus atos e temamos pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas acaba que o Beco do Pesadelo não investe muito nisso. Ele está capacitadíssimo para nos fascinar pelo olhar, mas ao mesmo tempo ele não nos toca. Nós seguimos essa trajetória de 2h30, que eu confesso para vocês, flui num ritmo muito bom para um filme dessa envergadura, mas nós não nos envolvemos. Nós sentimos apenas um castigo merecido. O sentimento é esse. E nunca é bom quando a gente torce contra o protagonista. Nós até podemos não torcer pelo sucesso dele, mas torcer contra é um pouco demais. Guilherme Del Toro, eu gosto muito de seus filmes. Eu acho que você tem uma capacidade muito grande de criar mundos. Você criou um mundo em que eu gostaria de viver ao mesmo tempo que eu tenho repulsa. Eu acho que este talvez seja o maior acerto do filme. Mas ao me concentrar nesse aspecto da crítica como o maior ponto positivo, quando eu gostaria de me concentrar talvez no personagem do Bradley Cooper ou nas atuações da Rooney Mara e da Cate Blanchett, que estão muito bem. Na realidade, todo o elenco está muito bem, embora alguma parte dele pareça mal aproveitada dentro da narrativa. Eu não consegui cair de amores por O Beco do Pesadelo, como foi com A Forma d'Água, como foi com O Labirinto do Fauno, como foi mesmo com Hellboy e O Exército de Ouro. Para esse filme, eu dou 3,5 estrelas. E se você está até aqui no final do vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de inscrever-se no canal, de indicar para os amigos. Porque se você chegou até aqui, eu acho que você deve ter gostado de ouvir minha opinião e quer conversar mais comigo sobre o cinema. Então vamos ampliar esse espaço para nós alcançarmos mais cinéfilos. Que tal? Posso contar com vocês? Até a próxima!